Amém? Amém. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o humilde, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, façam música ao som de harpa para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos porcos quando granjam de fome. O seu prazer não está na força do cavalo, nem a sua satisfação nas pernas do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa noite, pela oportunidade que temos de podermos Te adorar, Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer aqui nesse lugar. Obrigado a Deus por cada família aqui representada. Obrigado a Deus por cada vida que veio nessa noite adorar o nome do Senhor. Obrigado por aqueles que estão acompanhando essa transmissão ou que assistirão em algum outro momento. Que o Senhor também esteja guardando, abençoando, cuidando, Senhor, de cada uma dessas vidas. Pai, toma agora a ministração da palavra do Senhor, aquilo que Tu queres, ó Deus, falar aos nossos corações. Ouve a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje pela manhã eu cheguei a citar o versículo de número 5 desse lindo salmo, que diz, na nova versão internacional, diz assim: grande é o nosso soberano e é tremendo o seu poder, e o seu entendimento é impossível de medir. Essa semana eu fiquei refletindo sobre esse salmo e o quanto que esse versículo, na verdade eu fiquei refletindo sobre esse versículo e o quanto que ele chamou a minha atenção, quanto que ele trouxe para mim algumas respostas e algumas reflexões acerca de quem é o Senhor, de quem é o nosso soberano. Esse salmo, ele foi escrito no contexto da restauração de Jerusalém depois do exílio lá na Babilônia. Hoje pela manhã, inclusive, eu preguei também sobre o capítulo 1 de Daniel, onde nós falamos ali um pouco sobre quando Daniel é levado com os seus companheiros, seus amigos lá para a Babilônia e colocados lá no palácio de Nabucodonosor. E esse salmo aqui é um salmo que retrata essa volta, esse retorno do povo desse período lá do cativeiro na Babilônia. E ele vem falando sobre a alegria do povo em adorar a Deus
com louvores, com hinos, com cânticos espirituais, por causa dessa volta, desse retorno, dessa grande restauração que o Senhor acabou operando ali na vida dessas pessoas. Então, esse salmo ele fala sobre isso. Esse versículo que eu quero destacar é um versículo que faz menção à grandeza do nosso Deus. O quanto que o nosso Deus é grande, o quanto que o nosso Deus é poderoso, o quanto que nós não temos a capacidade de pensar, mensurar os planos do Senhor. O quanto que nós não temos a capacidade de mensurar os planos do Senhor. O quanto que as adversidades acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente não consegue entender, não consegue compreender o porquê aquilo está acontecendo, porque estamos vivendo determinadas situações, porque que a gente tem buscado trabalhar, fazer a coisa certa, fazer com que a obra de Deus, por exemplo, possa avançar, possa crescer, e a gente às vezes não vê o resultado, as coisas não acontecem. A tribulação, o problema, a aflição que a gente está vivendo, e a gente tem orado, tem se dedicado, tem pedido ao Senhor, tem se esforçado, mas a nossa situação ela não muda. E nós ficamos às vezes questionando, ficamos às vezes tentando encontrar respostas, em outras ocasiões a gente fica chateado e com vontade de abandonar tudo, de largar tudo, de deixar tudo para trás. E esse versículo de número 5 é um versículo que me fala muito sobre isso. Primeiro porque muitas vezes a gente tem o hábito de ficarmos olhando para as circunstâncias, ficarmos olhando apenas para os problemas, ficarmos olhando apenas para as dificuldades. As dificuldades são tão grandes, a nossa situação está muito difícil, os problemas eles se avolumam, eles vão aumentando a cada dia, e cada dia que passa a gente não vê solução, não vê um fim para aquela crise, para aquele problema, para aquela dificuldade. A pessoa recebe um diagnóstico ruim, uma doença que aos olhos da medicina é uma doença incurável, é uma doença muito grave, e a gente não vê possibilidade alguma de tratamento, e a gente fica ali aflito, desesperado, porque aos olhos da medicina, aquela solução é uma solução que não tem resolução, não tem como mudar. A gente vê pessoas, que a gente tenta ajudar, que a gente ora, que a gente ama, se afundando cada vez mais nas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e a gente tenta ajudar, a gente conversa, a gente busca apoiar, busca ouvir, e cada dia que passa a pessoa afunda mais, e a gente olha para aquela situação como se fosse uma situação assim que não vai ser resolvida. Esse era o sentimento do povo quando estava lá no cativeiro na Babilônia durante os 70 anos que viveu lá. Durante 70 anos esse povo ficou cativo. Durante 70 anos eles estavam ali debaixo da opressão daquele império que era o maior império dos seus dias.
Seria hoje essas grandes nações mundiais, Estados Unidos, China, Rússia, né? Seriam comparados a esses grandes impérios, esses grandes exércitos, esses grandes poderes, que nós inclusive agora vemos aí nesse tabuleiro, né, de xadrez da guerra. E o povo de Israel, então, ele estava ali, muitas vezes desesperado, sem esperança, vendo as ações, primeiro de Nabucodonosor, e tudo que ele e os seus descendentes fizeram ao povo, nesses 70 anos, ali na Babilônia. E talvez o povo, naquele momento, pensasse que realmente a situação era uma situação incontrolável, era uma situação que não haveria mudança, era uma situação que não haveria transformação. Mas depois, quando o povo volta, quando Deus age e liberta o povo, traz o povo de volta para Jerusalém, o salmista então ele reconhece que apesar do poderio da Babilônia, a Babilônia caiu, a Babilônia passou, a Babilônia ruiu, e que o grande e soberano é apenas o Senhor. Nenhum imperador, nenhum presidente, nenhum político, nenhum homem pode se comparar à grandeza e ao poder eterno do Senhor, o nosso Deus. É isso que nós precisamos trazer sempre à memória, é isso que nós precisamos trazer sempre às nossas vidas, aos nossos corações, porque assim como Nabucodonosor e a Babilônia caiu, todos esses poderes, todos esses problemas, todas essas dificuldades que hoje nos desanimam, elas também irão passar. O mesmo poder de Deus que criou e administra o universo é o mesmo poder que é aplicado na restauração do povo amado. O Eterno reconstrói Jerusalém. Ele congrega os exilados de Israel. O mesmo poder que criou o universo. Hoje pela manhã eu citei mais uma vez, eu comentei sobre esse versículo e citei, ali o salmista, quando ele fala, que ele eleva os olhos dele para o monte e pergunta: de onde virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jerusalém normalmente era invadida pelo alto, o exército inimigo vinha descendo ali os montes, e o salmista está olhando e vendo o inimigo invadir, e ele ali, talvez, sem muitos recursos naquele momento, entendendo a situação difícil que ele estava passando, mas ao invés de olhar para o problema, ao invés de olhar só para o inimigo, o exército inimigo que vinha contra ele, ele levanta ainda mais os olhos dele e olha por cima, olha para cima, olha para o Senhor e diz e confia e sabe e recita que o socorro dele, ele vem do Senhor, o Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Não são as circunstâncias que ditam o que vai acontecer conosco, qual será o fim das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Ainda que os problemas estejam parecendo que não tem solução, não tem
uma resposta para as nossas perguntas, uma direção para a gente sair dessas dificuldades, nós podemos confiar que o Senhor tem a última palavra. O Senhor é aquele que tem a última palavra sobre todas as coisas. O Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo que Ele foi no passado, Ele é hoje e Ele será eternamente. É isso que a palavra de Deus diz, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua tendo todo o poder, é Ele que continua controlando o universo. A gente pode olhar, por exemplo, agora para esses conflitos lá no Oriente Médio e achar que Deus perdeu o controle e que Ele não sabe o que vai fazer. Mas Ele permite que os homens tomem as suas decisões e façam as suas guerras, por exemplo. Ele permite que a doença venha sobre as nossas vidas. Ele permite que o desemprego bata a nossa porta. Ele permite que a gente faça negócios que Ele não gostaria. Mas o fato dele permitir não significa que Ele perdeu o controle. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ainda que as coisas estejam difíceis, Ele continua tendo o controle sobre todas as coisas. Deus, Ele age confortando e consolando os corações que sofrem. O versículo 3 diz, né, somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa, né, nos trata, né, as feridas. Somente Ele faz isso. Ele traz conforto para aqueles que estão sofrendo. Ainda que os dispersos de Israel, né, e os que muito se esforçaram diante da grande oposição para reconstruir os muros de Jerusalém, eles receberam a bênção da restauração emocional também. O Senhor trouxe restauração, a restauração do Senhor é uma restauração completa. Ele não está preocupado só com as nossas coisas materiais, com os nossos problemas físicos, mas Ele também quer tratar os nossos corações, Ele também quer tratar as nossas feridas da alma, Ele também quer tratar a nossa espiritualidade. Deus, Ele tem todo o poder, tremendo é o seu poder, é tremendo o seu poder, é grande, é incalculável, é algo que a gente não pode medir. Transformar a vida de alguém, por exemplo, pensa aí na pior pessoa que você já conheceu. O apóstolo Paulo, quando pensou sobre essa pergunta, ele pensou nele mesmo, né? Ele disse que ele era o pior dos pecadores. E talvez eu e você já tenhamos nos sentidos assim em algum momento. O pior das pessoas, dos seres humanos. Pensa aí no lugar da onde o Senhor te tirou, você que está assistindo. Pensa dos livramentos que Deus te deu e que você nem sabe. E talvez tenha tomado conhecimento depois.
das sentenças de morte que estavam decretadas e preparadas contra a tua vida. Mas o tremendo, grandioso, o incalculável poder do Senhor preservou a sua vida, preservou a tua história. E Ele agora quer curar as feridas do seu coração, quer curar as feridas da tua alma. Eu não sei o que está passando na sua vida nesse momento, mas talvez tenha algo aí escondido dentro do seu coração que você não tem aberto aqui nos momentos de oração, você não tem compartilhado com ninguém, algo que você guarda com você e que é muito íntimo, muito profundo, e que talvez esteja te machucando, mas machuca tanto e faz tanto mal que você não tem nem coragem, ou talvez tenha até vergonha de falar. Mas o Senhor é aquele que pode curar o seu coração e tratar das feridas que você traz sobre a sua vida. O Senhor é aquele que quer proteger você, guardar você. Talvez você se sinta sozinho, se sinta sozinha, mas Deus quer proteger a sua vida, quer proteger o seu coração. Não quer que você continue sozinho, não quer que você continue sozinha, não quer que você continue sofrendo aí isolado, isolada. O Senhor quer ser parceiro na sua jornada, na sua caminhada. Por último, o salmista vai dizer que a sua sabedoria é infinita, Ele vai dizer que os pensamentos do Senhor, eles não podem ser medidos. O entendimento do Senhor sobre as coisas, aquilo que o Senhor tem preparado, tem reservado para mim, para você, para cada um e para cada um de nós. É algo que não pode ser quantificado, não pode ser medido. A gente fica vendo as coisas pelos olhos, pela ótica, daquilo que a gente está vendo, daquilo que está diante de nós. A gente fica olhando para as coisas, com os olhos naturais. Eu lembro da história lá do Antigo Testamento, que o profeta estava cercado e o ajudante dele estava desesperado, porque o exército inimigo, os cavaleiros, os soldados, bem armados, tinham cercado ali o local onde eles estavam. E o profeta ora ao Senhor e diz assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maior é o exército daquele que luta por nós. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que após a oração do profeta, os olhos do seu ajudante espirituais se abriram e ele conseguiu enxergar, visualizar, perceber o tamanho do exército do Senhor que estava ali cercando aquele local para lutar pela vida deles, porque ainda que fossem dois, eram pessoas que Deus amava e queria cuidar e que tinham um plano, um projeto especial para a vida deles. Você é alguém amado ou amada por Deus, você é alguém especial para o Senhor. E talvez você, com os olhos naturais, você só consiga enxergar a situação difícil que você se encontra. Isso faz parte da nossa humanidade. Não significa que é falta de fé. Faz parte da nossa limitação. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal, foi ameaçado por Jezabel, a mulher do rei Acabe,
ficou com medo e fugiu. E ele tinha feito algo tremendo, algo maravilhoso. Ele tinha feito cair fogo do céu para queimar o holocausto. Ele tinha orado e depois de 3 anos e meio, orou e a chuva parou de cair em Israel. Depois desse evento ali, do confronto com os profetas de Baal, ele ora novamente e a chuva cai. Ele tinha feito grandes coisas, tinha tido grandes experiências com Deus, mas ele temeu a ameaça de Jezabel, que disse que o mataria por vingança, por aquilo que ele tinha feito aos profetas, aos sacerdotes de Baal. E ele foge e vai para uma caverna e tem ali um comportamento similar a uma depressão, Talvez poderíamos falar de um diagnóstico depressivo, se fosse nos nossos dias. Isso faz parte da nossa humanidade. Às vezes a gente vai falhar, a gente vai olhar para a realidade e vai achar que ela não tem jeito. Mas nesse momento a gente deve pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Faz com que eu veja o grande exército do Senhor que está ao meu lado, me protegendo, me guardando, cuidando de mim. Faz com que eu sinta a presença do Espírito Santo. Faz com que eu consiga crer que, ainda que eu não esteja entendendo aquilo que está acontecendo agora, porque o seu entendimento é impossível de ser medido, me ajuda a continuar crendo, me ajuda a continuar acreditando, me ajuda a continuar te buscando, me ajuda a continuar acreditando que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele cujo poder e a inteligência são tão grandiosos que determina o número das estrelas do céu e lhes atribui nomes. Tem capacidade suficiente para proteger e sustentar todas as pessoas que humildemente confiam no Senhor e para abater a altivez e a arrogância de todos os ímpios. O Senhor continua tendo poder. O Senhor é aquele que tem a última palavra. O Senhor é aquele que sabe o caminho por onde nos levar. Quando o povo está saindo lá do Egito e indo em direção à terra prometida, a Bíblia, ela descreve ali, Moisés descreve ali, que o Senhor levou o povo pelo caminho mais longo, para que eles não viessem a desistir quando encontrassem com os filisteus e talvez fossem confrontados, talvez fossem atacados e quisessem desistir, quisessem voltar para o Egito. Deus fez o povo passar por um caminho maior, mais distante. E talvez aquilo parecesse loucura, Mas o Senhor sabia por que estava fazendo aquilo. A Bíblia diz que Jesus, quando vai encontrar com a mulher samaritana, diz que era necessário passar por Samaria. Mas o caminho mais rápido para o destino que ele estava indo não precisava ir a Samaria. Mas ele foi a Samaria, era necessário passar em Samaria, porque lá ele tinha um encontro com aquela mulher. E se ele não tivesse passado por lá, nós não saberíamos que ele era a água da vida. Às vezes a gente não sabe aquilo que está acontecendo, não entende. Mas o Senhor está trabalhando, está agindo e está operando para o nosso bem. Está agindo e está operando para que eu e você possamos ser tratados, restaurados, transformados e transformadas para a glória dele. Não desista, não foque nas circunstâncias.
Mas lembre-se que maior do que as circunstâncias é o Senhor. Grande é o nosso soberano. Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer circunstância adversa. O poder dele é muito maior do que o poder que a dificuldade está exercendo sobre as nossas vidas, as limitações que temos passado, que temos enfrentado. O poder do Senhor é muito maior do que essas coisas. E o entendimento dele não pode ser medido. Talvez você esteja vivendo coisas hoje que você não está entendendo, que você não compreende ainda, você não consegue perceber. Mas o Senhor, Ele sabe o propósito pelo qual está permitindo que você passe por isso. Ele sabe o propósito pelo qual Ele tem permitido que as coisas estejam acontecendo da forma como elas estão acontecendo. O Senhor, Ele não perdeu o controle. O Senhor não perde o controle da tua vida. Ele não perde o controle da minha vida. Ele não perde o controle da igreja dele. Ainda que a gente olhe pelos olhos humanos e possa querer desanimar. Puxa vida, veio pouca gente hoje no culto. Tem tanta gente que está sumida. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele está tratando com essas pessoas também, aonde elas estão. Está tratando com a gente que está aqui vivendo essa emoção. Ele não perde o controle. Então, continuemos crendo que grande é o nosso soberano, que tremendo é o seu poder e que o seu entendimento, ele é incalculável, não pode ser medido. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu poder, pela tua ação, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque às vezes as dificuldades, os problemas, eles são tão grandes que nós nos sentimos pequenos e achamos que as coisas não vão mudar e que essa dificuldade tão grande, ela não tem solução, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos lembrar sempre que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade. O Senhor é o Deus grande, soberano, todo-poderoso, o que é Criador dos céus e da terra, o Deus que tem todo o poder, que tremendo é o teu poder. Não há doença, não há crise financeira, não há coração duro que não possa ser quebrantado, transformado, moldado pelo poder do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar que, ainda que a gente não esteja entendendo as coisas que estão acontecendo, que nós possamos nos lembrar, ó Deus, que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas e que o entendimento do Senhor, ele não pode ser medido pela nossa limitação humana, mas que nós podemos e devemos confiar no Senhor, que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, e o Senhor nos dará o escape, e junto com o escape a vitória que nós precisamos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada de forma abundante na vida de cada uma, de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Que o poder do amor de Deus, o nosso Pai, continue enchendo as nossas vidas e os nossos corações. Que dificuldade alguma seja capaz de roubar, ó Deus, a presença do Senhor, o amor do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, que nós não venhamos a nos tornar pessoas secas, amargas, angustiadas, ó Deus, mas que
possamos refletir o doce amor do Senhor sobre a vida daqueles e daquelas que nos cercam, ó Deus, independente das circunstâncias, por causa da manifestação da Tua graça e do Teu amor sobre nós. E que as consolações do Espírito Santo do Senhor, o conforto do Senhor, seja abundante nas nossas vidas, quando a gente vier a querer desistir, a desanimar, quando a gente vier, Deus, olhar para os problemas e achar que eles são grandes demais e insolúveis, que, ó Deus, o Teu Espírito, o Teu conforto e o Teu consolo seja sobre nós. Ouve, Deus, a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Boa semana. Amanhã, tem um encontro, o PG, lá na casa da irmã Paula. Eu vou estar na reunião dos pastores, mas a Priscila vai estar lá dirigindo a reunião, dirigindo o estudo de amanhã. Tá bom? Até quarta-feira, se Deus quiser. Se rebelou, quis cortar o cabelo igual ao irmão.